Bom dia a todos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso divino amigo e mestre, nos envolva neste instante, socorrendo os nossos sentimentos, para que os nossos pensamentos possam estar ligados a eles, que conduzem os nossos passos com amor, nos ensinando sempre, graças a Deus. Que possamos prestar atenção nos ensinos do Mestre, né? Nossos aprendizados de todo dia. E o nosso Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 78, ele fala de enxertia divina. Ele começa com uma frase de Paulo, a sua carta aos Romanos, que diz, no capítulo 11, versículo 23, que diz assim: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, se você não for um indivíduo, né, uma pessoa, uma criatura de Deus, que pouco está se importando com a vida, ele diz que se você tiver um pouco de entendimento e de boa vontade, você será sempre enxertados por Deus na sua grandeza. A criatura vai aprendendo e aprendendo sempre a ser melhor. Mas nós aprendemos com Jesus que nada se perde. Então, ainda que sejamos aqueles mais desvalidos de sentimentos na terra, Jesus nos classifica como infelizes. E naturalmente Ele irá nos resgatar e nos trará para que nós possamos começar a entender os nossos passos errados e a nossa falta de compreensão. Então, a gente entende que aquele que tem interesse em aprender, aprende cada vez mais, porque Deus tem o poder de nos enxertar de amor, de compreensão, de fraternidade e tudo o que isso quer dizer, né? Fraternidade na sua mais ampla expressão. E se nós não tivermos, ainda assim seremos resgatados pelo Mestre para que possamos conseguir a dar os primeiros passos. E recebendo essa enxertia como um doente que ficou muito tempo sem se alimentar, porque não podia receber alimentação ou não queria, quando ele começa a receber alimentação, é bem pouquinho e muito leve, para que ele comece a se fortalecer. E aí, através dessa enxertia que Deus faz conosco, ele também será resgatado e fortalecido. Então, a gente entende com Paulo que sempre seremos trazidos para a realidade da verdadeira vida por Deus e por Jesus e todos aqueles que trabalham com Ele na sua equipe. Bom, Emmanuel diz assim: toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Então a gente sabe que toda criatura é filha, criação de Deus, que nada se perde, né? E muito menos as criaturinhas dele se perdem. Ele sempre estará atento
na nossa compreensão e no nosso crescimento. Cada homem, qual ocorre o vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Então, sempre receberemos de acordo com aquilo que estamos necessitando para nosso fortalecimento espiritual. Sementes, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade da nossa caminhada, né? Florescência, frutificação e, por fim, colheita. Tudo isso Deus espera de cada um de nós. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. Na natureza, na terra, quando a árvore começa a florescer para poder dar os frutos e que ele vai colher, aquele que cuida da árvore vai ter um carinho muito maior com ela, mas cuidado para que ela não perca os frutos e ele possa fazer a colheita. E muitas vezes aqueles frutos pequenos que a árvore começa a oferecer, aquele pomicultor vai e cobre para que não seja picado pelo passarinho ou para que alguma bactéria penetre no fruto e ele possa crescer perfeitamente da forma como ele espera. E Emmanuel está dizendo que Deus faz isso tudo conosco e a gente não percebe, né? A gente às vezes, muitas vezes perde isso tudo porque nós andamos tão despreocupados de tudo, né? Nos importamos às vezes com coisas mais ilusórias que nos trazem de imediato algum resultado. E essas são coisas pequenas que a vida vai oferecendo para cada um de nós, né? É imprescindível que haja fartura e proveito em cada criatura. Na luta espiritual e identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Se um pomicultor na terra percebe que a sua árvore está fraquinha, que ela não vai conseguir trazer para ele aqueles frutos esperados, ele vai abrir um buraco em volta da sua raiz, ele vai, às vezes, mexer com aquela raiz, ele vai cuidar daquela raiz e vai colocar alguns adubos, né? Para que ela possa ser fortalecida naquilo que ele espera dela. E outras vezes ele faz a poda, ele corta alguns galhos para que o tronco dela possa se fortalecer e oferecer galhos mais firmes, mais fortes, para que os frutos sejam mais generosos, mais dóceis. E Emmanuel está dizendo que Deus faz isso tudo com a gente. Então, quando nós estamos fracos em entendimento e errando muito dentro daquilo que caminhando estamos fazendo, ele percebe a nossa fraqueza e ele diz assim: não, esta árvore, este filho, esta criatura, ela está precisando ser fortalecida. Abre em torno da nossa raiz um buraco, né? uma cratera, para que nós possamos receber esse adubo que vai fortalecer o nosso tronco,
a nossa cabeça, a nossa memória, o nosso entendimento. E isso, para nós, é dor. Né? Nós nos sentimos, quando aquilo está aberto, a nossa raiz está à vista. Ai, isso dói muito, muito. E quando nós recebemos o adubo, aquilo nos pesa. São novos ensinamentos, para que nós tenhamos novos conhecimentos. Então ele fecha aquilo onde ele colocou o adubo e espera. Se nós, como árvore da vida, nos fortalecermos e começarmos a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, pensando, agindo, ele aguarda. Se não, ele vai ver se nós precisamos de poda, cortar alguns galhos à nossa volta, para que nós possamos acordar, né? E dizer, opa, pera, já recebi o adubo, agora cortaram meus galhos, eu preciso me fortalecer. É esse o ensinamento que Emmanuel está dando para nós. Preste atenção, que fruto você vai dar, como a qualidade do fruto que você está oferecendo, ou que nós estamos oferecendo nesta vida. Nós estamos numa escola. A gente precisa prestar atenção nas lições. Que se nós desprezarmos os nossos professores encarnados e desencarnados que estão ali nos dando uma força, a gente vai começar a perder alguns galhos. E aí a gente começa a dizer assim, ai, estava tão bom, né? Agora não consigo mais ficar quieto, parado, agindo assim, daquela forma. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que ver o que está acontecendo. E isso, para nós, significa dor. Dor física na saúde, quando ela nos pega. Dor moral, quando alguma coisa atinge a nossa família, nossa caminhada, nosso emprego, o nosso irmão que está à nossa frente, às vezes a gente passou por ele e nem viu, e ele estava caído. Por que ele estava na nossa frente? É para que nós pudéssemos aprender a levantá-lo. E quando nós levantamos alguém, são frutos de amor que nós estamos oferecendo. Certamente amanhã teremos crédito em receber também frutos de amor de alguém. Jesus diz que é preciso cavar dentro de nós até nós encontrarmos lá dentro a água viva que Ele vem colocando em nós através das suas lições de amor, de fraternidade no seu Evangelho. E no seu Evangelho Ele nos diz o que é pró-felicidade, felicidade real, aquilo que é negativo e que nós choramos a perda. Está tudo no Evangelho. Ele nos avisa. E a gente esquece. Né? Por isso a nossa doutrina espírita recomenda que façamos Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Porque quando nós nos juntamos em família ou não, e lemos um trechinho do Evangelho, que é para nós um aprendizado muito grande, porque ele nos acorda ali, naquela hora, como lição do dia, que nos serve para a semana, e na outra semana a gente lê mais um trechinho,
a gente muda a energia da nossa casa. A gente muda a energia que está nos sustentando. E aprendemos com ele as leis divinas, que são aquelas que nos regem aonde estivermos. Elas fazem parte da nossa caminhada e nós precisamos conhecê-las. Como conhecemos as leis físicas? Se transgredirmos uma lei física, a gente sabe que vai responder por isso. A lei divina não é diferente. A cada novo dia da tua experiência humana, você recebe valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que você vai transmitir aos outros. É, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção do adubo ou desprezá-los. Se nós desprezamos, nós seremos adubados novamente, e novamente, e novamente, até que nós valorizemos o adubo, até que nós valorizemos essa força maior que Deus nos oferece. E aí a nossa vida muda, a nossa caminhada muda. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de você mesmo. Quantas vezes você é convocado a mudar? Quantas vezes os teus passos deram errado e você teve a oportunidade de voltar e fazer diferente? Isso é para cada um de nós, o chamamento. A enxertia do alto nos procura através de 1000 modos. Hoje, é numa palestra edificante que a gente foi numa casa espírita, ouvir um trecho do Evangelho para podermos entender. Amanhã é uma lição num livro novo, uma história que possa nos contar e que a gente possa raciocinar. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na nossa caminhada. Ai, que coisa boa! Eu entendi tal lição, fiz assim e mudou. Alguma coisa mudou dentro de mim para que eu pudesse agir com amor. E ele continua dizendo assim: se guardas, pois, o propósito da elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando, santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente e te envolve as forças no carretel do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará debalde. Muitas vezes você vai perder, até que você possa entender. Porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. E muitas vezes a gente se desliga da videira, né? E Jesus diz, enquanto nós estivermos ligados à videira, que é Ele, a gente vai recebendo aquele sangue forte daquela videira, aquela seiva que nos dá vida, que nos dá coragem, uma vida abundante de amor e de paz. E isso nos fortalece.
Agora, quando nós nos desligamos, e às vezes a gente fala assim, eu já fiz tanta coisa boa, uma coisinha ruim não vai fazer diferença. Depois eu faço uma prece e Deus me perdoa. Claro que Deus perdoa. Ele é Pai de amor. Só que aquela coisa que nós fizemos de errado, por mais pequeninas que possa ser, ela sempre vai ter que ser resolvida na nossa mente, porque aquilo vai pesar para nós. Puxa, fiz tanta coisa boa, por que eu fui fazer aquilo de errado? E nós teremos a oportunidade de pedir perdão ou pedir desculpas. O nosso grupo Jesus, Espírita Jesus no Lar, toda quinta-feira tem um trabalho de amor na divulgação do Evangelho. Ele fica uma travessa Benigno Carreira, continuação da Avenida Santa Catarina, ali na Santa Catarina, né? A gente aguarda aquele que tiver vontade de ir conosco aprender o Evangelho. E quem sabe um dia juntos a gente vai trabalhar, né, em grupo nessa divulgação. Hoje o nosso grupo é pequeno, mas a gente espera que amanhã ele seja maior. Aprendemos com Jesus a ser doadores de amor e de felicidade. E quando nós doamos estes frutos que Deus espera de cada um de nós, prestando atenção em tudo que nós vamos recebendo, nós seremos um mundo feliz, diz Emmanuel, né? A gente vai favorecer vidas abundantes de amor e de paz, para que as pessoas possam entender que estão trabalhando muitas vezes contra as leis divinas e possa voltar e aprender, para que a dor possa ser menor na nossa caminhada por entendimento. Que as bênçãos de Deus nos envolvam. Graças a Deus.